Boa noite. Olha isso. Estamos forte aqui no Boa Noite. Gente, como é bom a gente estar aqui juntos e a gente poder se reunir, mesmo em meio ao feriado. Temos alguns guerreiros e guerreiras do Senhor aqui. Deus já tem falado muito ao meu coração. Eu creio que Ele tem falado com você. Você que está nos visitando, como foi dito, eu quero que vocês se sintam bem-vindos. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Ariel, sou pastor da igreja. E eu quero que se sintam abraçados por nós. Mas mais importante, que você saia daqui tocado por Deus, sabendo que Ele está vivo, Ele é real e Ele quer se relacionar com você. Esse é o nosso maior desejo, que tudo isso daqui que está acontecendo, Deus venha falar profundamente ao seu coração. É isso aí, amém? Gente, como é bom, né? A gente, depois de um culto tão maravilhoso, quem estava aqui no culto do batismo, domingo passado, como que é? Bom demais, né? É bom demais. Gente, que culto maravilhoso. Eu amo esses cultos de batismo. Eu creio que é um dos momentos que eu mais amo. É essa festa, esse momento onde a gente está celebrando aquilo que Deus fez. E lembrando aquilo que Ele fez por nós e o que Ele tem feito também nas nossas vidas atualmente. Mas antes de começar a mensagem, nós estamos em poucos, mas eu quero ver, cadê a família Iban? Aê! Bom demais a gente estar junto, eu amo vocês e é bênção caminhar junto com vocês. Espero que vocês estejam bem. Vocês estão felizes? Amém. Estão felizes mesmo? É isso aí. Gente, que bênção, né? Hoje não está quente, né? Nós temos um ar-condicionado natural hoje, é bom demais. Gente, antes de começar a mensagem hoje, eu quero chamar uma pessoa muito especial aqui em cima. Tiago, chega aqui, ajuda ele aí, que ele não conhece. Isso, chega aí, Tiago. Esse é o pastor Tiago, ele é missionário lá em Torrinhas, onde eu e a Mari moramos por 2 anos. E gente, pensa num homem de Deus, esse cara aqui, o cara é homem de Deus. Depois você vai ter o privilégio de abraçar ele, conversar com ele no final do culto, se você quiser. Você dá um pulinho aqui, ele está aqui na frente. Dá um abraço nele, abençoa ele e o ministério que ele está exercendo lá. Eu gostaria de orar por ele e você também. Você estenda as suas mãos, nós queremos orar por você. Que Deus ele multiplique frutos lá em Torrinhas, em tudo que vocês têm feito, se esforçado. A luta é grande, mas nós queremos que os frutos venham do Senhor. E o que Ele espera de nós é nos mantermos fiéis àquilo que Ele espera de nós, né? Aquilo que Ele nos deu. Então que vocês permaneçam fiéis e gerando os frutos que Ele deseja. Amém? Ele vai dar os resultados e frutos. Amém? Isso aí, igreja. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor a vida do Tiago, de toda a família, Deus, da esposa, dos filhos. Pai, como nós somos gratos ao Senhor de ter Ele aqui com a gente hoje e, mais importante, o privilégio de orar por Ele, Pai. Pai, nós declaramos as Suas bênçãos sobre a vida dele, sobre a casa dele em primeiro lugar. Que Deus, ali na família dele, que dia após dia, Deus, o Senhor manifeste a Sua presença, a Sua gloriosa presença ali no lar dele, Pai. Que seja através da vida da família, Deus, que venha transbordar, ó Deus, o mover do Senhor naquela comunidade, Pai. Pai, em nome de Jesus, dê sabedoria, dê força, Deus, dê ânimo, renovo nesse final de ano, Pai, para que eles continuem lutando com todo vigor, ó Deus, e permanecendo fiéis ao Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado nas mãos deles. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, nós cremos, ó Deus, nas grandes coisas que o Senhor quer fazer naquele lugar. Então continua usando o Seu servo, a boca dele, que ele seja, Deus, porta-voz do Senhor naquele lugar, ó Deus, e por onde eles passarem, e que aquela vila, Deus, seja transformada dia após dia, que a religiosidade caia por terra ali, Pai, em nome de Jesus, e que pessoas aprendam a caminhar, a ser discípulos verdadeiros do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que privilégio, hein, gente? A gente poder orar, não só por missões, mas orar por missionários. Olha isso, que bênção que Deus nos deu. Depois você conversa com ele. Eu acabei nem pegando uma foto, senão a gente podia mostrar uma foto da sua família. Mas ele vai vir aqui, nós estamos planejando para o ano que vem ele vir trazer uma palavra para nós. Vai ser bênção. Gente, para você que está nos visitando, a gente tem caminhado numa série de mensagens em Provérbios. A gente está chegando ao fim dela.
E eu quero passar para vocês algo que Deus tem colocado no meu coração. Essa palavra de hoje, ela falou muito ao meu coração. Inclusive, é tão lindo ver o mover de Deus que eu não combino todos os louvores com a banda. Tem um louvor que eu combino com eles, que é o do final. O resto eu não combino com eles. E é interessante como tudo casou, tudo assim, como o Espírito Santo ele une todas essas coisas conforme a gente caminha junto, né? E hoje, a palavra que eu tenho para trazer para nós, eu creio que você vai perceber que ela tem algumas coisas muito a ver com aquilo que nós cantamos. Eu quero começar, gente, mostrando uma foto para vocês. Vamos ver se a gente consegue ver. Pode apagar a luz aí. Apaga a luz aqui da frente também, pode apagar. Na verdade, isso, olha lá. Vocês vão ficar no escuro um pouco aqui. Gente, a casa pela qual eu moro, ela tem quando eu mudei para lá, tinha esse espaço aí. Um espaço ali, aí tinha grama, mato, tinha entulho. E conforme eu mudei, eu olhei para aquele espaço e falei, cara, aqui vai ser uma horta. Aqui vai ser uma horta. Vai dar certo para eu fazer. Eu gosto de plantar. Alguém gosta de plantar aí na casa? É isso aí. É bom demais plantar. Então, eu comecei a minha peleja na plantação, na horta, no cultivo. Eu preparei a terra, comecei a ajeitar as coisas. Você viu que eu comecei a plantar em vaso. Olha o tamanho dos meus alfaces ali no vaso. Aqui são as mudas. Tudo muda de tomate cereja, tem várias mudas aqui, muda para repor ali os alfaces e tudo mais, tem muita coisa aí. Mas o que acontece? Pode passar, vai passando aí. Ele foi ficando melhorzinho, olha aí, foi melhorando, foi ou não foi? Ao longo do tempo, eu tive que cercar, meu cachorro ele queria comer as coisas antes de mim, então pode passar, foi melhorando, vai lá, pode passar, isso. Foi ficando maior, volta lá, por favor. Foi ficando maior, aí eu já tinha mais coisas. Essa hortinha aí, gente, ela tinha tanta coisa, aí ainda estava pequeno. Ela tinha 5 pés de tomate cereja, tinha pepino, tinha 3 tipos de alface diferentes, alface crespo, verde, crespo, roxo, alface liso. Tinha o que mais? Abóbora, que mais que tinha? Manjericão, tinha batata da terra, que mais? Batata doce, desculpa, batata doce, banana da terra, confundi, batata da terra com banana da terra. Não, tinha batata doce, eu já tinha plantado ali no cantinho cenoura baby, cenoura normal, vários temperos. Esse negócio foi crescendo, pode mostrar aí a outra foto. Aqui, ó, eu fiz uma estrutura aqui, onde começou, o pé de vagem começou a crescer, vai ficando aquela coisa linda, ele foi tomando conta, eu colhendo vagem todo dia. Gente, tem pimentão, tem um monte de coisa aí, mas é tanta coisa nesse espaço pequeno. Daí aconteceu o seguinte, pode passar uma outra foto aí. Eu colhi isso daqui quase todo dia, esse tanto de tomate cereja. Foi, bênção, hein? Bênção demais. Pode voltar as luzes aqui para nós. Gente, o que aconteceu foi o seguinte. Um certo período, um mês e meio atrás, 2 meses, eu na correria, tantas coisas acontecendo, na correria, no corre-corre, eu fui acabando não conseguindo dar atenção para a horta como eu gostaria de dar. Eu tirava na semana um período durante a manhã para eu cuidar dessas hortas, dessa horta e da plantação. E acabou acontecendo que eu não conseguia dar esse tempo mais. Vida muito corrida. Aos poucos, a minha horta virou o paraíso para as pragas. Um certo dia eu cheguei lá, estava lá meu pé de maracujá, todo bonitão. Quando eu chego na manhã seguinte, eu olho lá na hora de regar, cadê o pé de maracujá? Foi comido inteiro. Do dia para a noite, as larvas fizeram isso.
E foi acontecendo isso, as larvas foram pegando pé de maracujá, pegou pulgão junto com larva, junto com não sei o que mais, foi pegando minhas couves, tinha 3 pés de couve que virou nada, virou pó. Depois eu fui vendo, os pulgões foram atacando minhas vagens, hoje eu não tenho vagem nenhuma. E foi acontecendo isso, gente, os passarinhos começaram a invadir minha horta. E começaram a comer meus tomates cereja. O que você faz com isso? Eu estava com vontade de botar um espantalho lá. Gente, aos poucos, minha horta, é isso que foi acontecendo com ela. Ela foi virando um paraíso para as pragas. E sabe por que isso aconteceu? É interessante porque o que eu falava para as pessoas é justamente isso que vocês ouviram. Eu estou corrido. Estava corrido os dias, eu chegava em casa mais tarde, e eu acabava achando que eu não tinha o tempo para cuidar das hortas. Mas antes, quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava orando ao Senhor, falando assim: Senhor, me dá uma ilustração para falar para essa mensagem. Eita, mas Deus, Ele é bom demais, né? Dá uma ilustração para falar. Me dá uma ilustração, ou me mostra algo que eu fiz nesse assunto, que eu quero compartilhar com a igreja. E eu lembro que quando eu estava chegando no final da mensagem, se eu não me engano, Deus ele me lembrou disso. E Ele falou isso daqui comigo. A razão da sua horta ter morrido, das suas plantas terem sido comidas, não foi por causa da falta de tempo que você não tinha para dar para a horta e para cuidar da horta. Mas na verdade foi preguiça. Por quê? Porque você no momento você estava tão cansado, que no momento você escolheu descansar ao invés de cuidar. E hoje eu quero falar então um pouquinho a respeito de preguiça com você. Está preparado? Bota o cinto aí. Bota o cinto. Quero falar um pouco de preguiça. Tem momentos na nossa vida onde Deus ele faz o seguinte. Ele não traz muitos visitantes. Onde às vezes é só a família. Eu creio que Deus ele tem uma mensagem muito especial para você que faz parte da família IBAN. Eu creio que Ele quer falar muito com você. Não que você que está visitando, Deus não queira falar com você. Eu creio que se você está aqui, Ele tem uma palavra específica para falar no seu coração. Então eu creio que Deus ele quer ministrar os nossos corações. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Para que o seu coração esteja aberto àquilo que Deus quer ministrar. Pai, aquilo que o Senhor tem reservado para nós é o que nós queremos. Nós não queremos, ó Deus, palavras humanas, persuasão humana, mas nós queremos um mover do Teu poder, pelo Teu Espírito Santo e a Tua palavra movendo nos nossos corações. Eu peço a Deus que o Teu Espírito Santo venha aplicar a Tua palavra da forma que o Senhor deseja, de forma personalizada a vida de cada um. Que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso coração, ó Deus, para enxergarmos aquilo que talvez a gente não esteja fazendo da maneira que o Senhor queira que a gente faça. Para que a gente viva da forma que o Senhor deseja e a gente cumpra com o papel que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Então, meus irmãos, fazer algumas perguntas para vocês, meus queridos. Você já agiu com preguiça? Não precisa responder, tá? Pode responder no seu coração. Você já agiu com preguiça? Você luta com a preguiça? Você não faz as coisas com excelência? Você para de trabalhar com tanta energia quando o seu patrão não está presente no trabalho? Sabe, quando o patrão está junto, a gente trabalha de um jeito. Quando ele não está, a gente trabalha de outro. A sua casa é uma bagunça? Na sua casa tem lixo espalhado por todo lado? Às vezes acontece isso. A casa, ela começa a ter lixo para todo lado. Você tem pizza debaixo do sofá. Às vezes a gente entra num nível na nossa casa onde você, se você deixar, tem cueca dentro da geladeira. Não é? A sua casa é assim? Talvez, se você tenha respondido sim para alguma dessas coisas, talvez você lute com a preguiça. Então vamos ver o que Provérbios ensina para nós. Afinal, o que Provérbios ele traz para nós é uma vida sábia. É uma vida pela qual Deus ele deseja que você tenha. E a vida sábia é conseguir aplicar o conhecimento que nós temos no dia a dia. Então talvez você tenha o conhecimento de que preguiça não é bom. Ou talvez você não entende assim.
Então talvez você saiba disso, mas no dia a dia você não consegue aplicar, e Deus quer que você consiga passar essa mensagem, essa palavra dele que às vezes está na tua cabeça, às vezes esses valores que você tem que está na tua cabeça, para ação, para suas mãos. E a Bíblia fala que o caminho do sábio vai levar a gente à prosperidade, a bênçãos do Senhor que Deus tem reservado. Enquanto o caminho do tolo, o oposto do sábio, ele vai levar à destruição. Então o resultado final do sábio é bênção, o resultado final do tolo é destruição. Então Deus, ele deseja que a gente viva nessa sabedoria. Então eu quero começar com um texto que está lá em Provérbios 6. Você pode acessar a sua Bíblia, abrir sua Bíblia comigo. Provérbios 6. Provérbios 6:6. Diz o seguinte, se você está nos visitando, você pode acompanhar aqui em cima. Diz assim: observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita junta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? E eu quero parar por aqui. Eu quero que você olhe comigo nessa primeira afirmação que Provérbios traz para nós, que a palavra de Deus está trazendo para nós. Olha o que ele fala assim: observe, e ele fala reflita. Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Provérbios nos chama a olhar para a formiga, que é trabalhadora, e fazer com que a nossa vida consiga refletir o esforço que essa formiga tem, e não a vida de um preguiçoso. Ela faz um contraste aqui entre o preguiçoso e a formiga, que não é preguiçosa, que é o oposto da preguiça. A formiga que trabalha muito. Ela não precisa de alguém falando, ela não precisa de alguém motivando, ela não precisa de alguém do lado falando assim: vai que você consegue, vai que você consegue. Não, ela por si só, ela sabe o que ela tem que fazer e ela vai atrás de fazer. Por quê? Porque ela precisa de resultados no inverno, senão ela morre. Provérbios nos chama a sabedoria, e o que a gente vê aqui é o seguinte: nós não podemos ser sábios e preguiçosos ao mesmo tempo, porque o sábio não é preguiçoso. E eu quero então, e Provérbios ele vai mostrar para a gente isso de forma muito clara. É interessante que o livro de Provérbios, ele vai mostrar para a gente, vai aparecer muito em destaque o preguiçoso em Provérbios. Agora ele não vai aparecer no livro de Provérbios, o preguiçoso no destaque no sentido de ser louvado, mas no sentido de ser algo ruim e mal. E ele aparece muitas vezes durante o livro. E é interessante porque ele sempre é o oposto da sabedoria. E Provérbios ele vai nos dar várias lentes diferentes para a gente olhar para o preguiçoso. E eu quero olhar com vocês para essas diferenças do preguiçoso. Talvez você olhe e escute alguma coisa que tenha a ver com você. E que em nome de Jesus você saia daqui disposto, com o coração aberto para essa mudança que Deus quer operar na sua vida. Para que você mude, você tome uma postura diferente e deixe a preguiça de lado. Então o primeiro destaque que nós vemos aqui no livro de Provérbios, que eu quero mostrar para a gente, ele está em Provérbios 10:26, que diz o seguinte, vai aparecer aqui para nós, diz o seguinte: quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. De novo, quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Preste atenção, o preguiçoso, primeira coisa que a gente vê sendo destacado no livro de Provérbios: o preguiçoso não é de confiança e o seu trabalho nunca chega a ser excelente. Eu lembro quando eu era pequeno, criança, e eu estava fazendo alguma coisa. Talvez você fazia a mesma coisa.
Eu estava brincando, eu estava fazendo alguma coisa que eu estava gostando ali e tal. E de repente minha mãe falava assim: Ariel, vai arrumar o seu quarto. Então o que aconteceu? Eu não queria ir, eu lutava para ir, porque eu estava fazendo um negócio que eu queria. Eu estava assistindo uma televisão, jogando alguma coisa, estava no quintal, e de repente minha mãe está dando essa ordem. Eu demorava para ir, e de repente ela começava a ficar brava, eu ia. Então quando eu chegava no meu quarto, o que eu fazia? O meu desejo não era estar ali. Então o que eu fazia? Eu pegava, fazia as coisas de qualquer jeito, e eu voltava correndo para aquilo que eu estava fazendo. Só que o que acontecia? Em certo momento, quando minha mãe entrava no quarto e via que o quarto não estava arrumado da forma correta, não estava arrumado com excelência, ela pegava, gritava de novo: Ariel, volta aqui. Por que o quarto está assim? Olha, tem cueca ali, tem não sei o que aqui, está desse jeito, a cama não está arrumada direito, pode arrumar de novo. E eu lembro numa certa ocasião, quando aconteceu alguma coisa desse tipo, não lembro o que era, meu pai chegou e me chamou. No meio desse processo, quando minha mãe estava chamando pela segunda vez e eu não estava querendo ir, meu pai me chamou. E ele falou assim: filho, o preguiçoso trabalha 2 vezes mais do que a pessoa que faz a coisa da forma correta pela primeira vez. Excelente. O preguiçoso trabalha mais do que a pessoa que trabalha corretamente da primeira vez. E ele falou: olha aqui, você fez a primeira vez de qualquer jeito. Por quê? Porque tinha preguiça de dar o tempo, de fazer com o esforço que era necessário. O que acontece? Você foi e depois sua mãe te chamou, vai voltar para fazer. Se você tivesse feito a primeira vez bem feito, você estava brincando e fazendo as coisas que você queria. Gente, naquele dia eu aprendi algo muito importante na minha vida. Eu aprendi esse princípio aqui, que primeiro, que o provérbio está passando para nós: a pessoa pela qual é preguiçosa é uma pessoa que a gente não pode confiar. Você já percebeu nisso? Às vezes você trabalha num lugar, você está trabalhando lá no seu emprego, e você tem uma pessoa que ela não rende a mesma coisa do que os outros, por causa de preguiça. Quando ou você é um chefe, você dá uns afazeres para alguém, e tem pessoas que cumprem com excelência, com rapidez, elas vão para cima. Você não precisa ficar perto dela. Pessoas de confiança. Mas o que acontece é que existem outras pessoas que elas não são a mesma coisa. Elas agem com preguiça, fazem corpo mole, não querem, e a gente acaba atribuindo uma tarefa, dando alguma coisa para ela fazer, mas ela não cumpre, ela demora, ela faz de qualquer jeito. Infelizmente, isso é uma realidade. Existe uma estatística que diz que 20% da sociedade trabalha para os outros 80%. Sabe por quê? Preguiça. Preguiça é um pecado na nossa vida. E nós precisamos lidar com isso. Porque muitas vezes, dentro até mesmo da igreja, família, isso é para você, nós lidamos com preguiça. Com um trabalho feito não de forma excelente. Por quê? Porque eu quero relaxar, eu não quero dar tanto tempo nisso, eu não quero fazer tão bem. E a gente acaba agindo de qualquer forma, a gente faz de qualquer jeito. Primeiro, você já parou para pensar se as pessoas no seu trabalho, elas contam com você? Elas conseguem confiar no seu trabalho? Dá para você afazeres, porque sabe que você vai cumprir? Sabe que elas podem virar as costas, e quando elas voltarem, aquilo vai estar feito e de forma excelente? Sabem que quando você fizer aquilo, você vai além do normal? Eu comecei a trabalhar com 15 anos no McDonald's. Eu era lá na Irlanda, quando eu morava lá. Eu fui para lá buscar um emprego, eu tinha 13 anos. E daí o rapaz falou para mim: com 13 eu não posso te empregar. Lá, com 15 anos, você pode ser empregado meio período. Minha irmã mais velha já começou a trabalhar lá. Quando chegou no meu aniversário de 15 anos, o chefe dela liga para mim e oferece trabalho para mim. Só que eu também não podia, tinha algumas restrições, eu não podia trabalhar na cozinha, só que eu curto trabalhar na cozinha. Eu olhava aquele negócio e falava: esse negócio é para mim. Não porque eu ia comer a comida, não era isso. Mas porque eu curto o ambiente ali.
Eu curtia, eu via e falava assim, nossa, fazer um hambúrguer, fazer não sei o que, aquilo lá é legal. Mas onde que eu tinha que trabalhar? Eu tinha que trabalhar limpando as coisas. Eu era o faxineiro do McDonald's. Só que McDonald's não é tão gostoso ser o faxineiro. Porque imagina o tanto de lixo que não é produzido no McDonald's. Imagina o estado dos banheiros no McDonald's, onde a pessoa chega, vomita, urina para todo lado. Parece que você vê urina para onde, você fala, como chegou aqui? Não sei, mas chegou. Você vê vômito, você vê? Então você tem que limpar, você tem que fazer tudo isso. E eu lembro que ao longo do tempo, por viver num lar onde minha mãe ela sempre ensinou a limpar, a organizar e tudo mais, isso era muito forte. Eu fazia do mesmo jeito lá, eu comecei a fazer, porque eu tinha entendido o princípio do meu pai. Então eu comecei a fazer isso lá. Quando eu tinha idade, eu acho que era 17 anos que eu podia trabalhar na cozinha. Chegou na hora de eu trabalhar na cozinha, eu fui lá conversar com o gerente, e ele falou, não, beleza, tal, mas eu percebi que ele não queria me colocar na cozinha. Porque ele começou a perceber que o ambiente estava sempre limpo, que os lixos eram sempre tirados, que não era necessário alguém chegar para falar o que tinha que fazer. Então ele começou a lutar contra me colocar na cozinha. Até que eu tive que chegar para ele e falar, cara, você falou que ia me botar na cozinha, me bota na cozinha. E ele, claro, com todo amor e carinho, né? Eu falei, não chego assim. Mas o cara era muito amigo meu. A gente criou uma amizade bem legal. E eu fui para a cozinha. As pessoas podem contar com você no seu ambiente de trabalho? Para uma limpeza, onde eles vão dar e você vai fazer com excelência? Vamos pensar na tua casa. Você que é filho, seus pais podem contar com você? Quando eles dão algo para você cumprir durante a semana, afazeres que você tem que dar para casa, porque a casa ela funciona em conjunto, em comunidade, cada um entregando um pouco de si. Isso é família. Eles podem contar com você, marido, sua esposa pode contar com você, nos afazeres do lar, naquilo que nós somos chamados para viver a vida comum do lar. Você vive uma vida comum do lar, você cuida da casa, você tira o lixo, você lava a louça, você ajuda a limpar a fralda do seu filho ou da sua filha. Esposa, seu marido pode contar com você. Quando ele sai para o trabalho, ele pode contar com as suas orações. Ele pode contar com o seu apoio quando toma decisões. Você é uma pessoa confiável. Pensa no seu ministério, ou melhor, pensa na sua célula. As pessoas podem contar com você na sua célula? No ministério da igreja? Ou você é o cara que sempre chega atrasado? Ou você é a pessoa que sempre tem uma desculpa e falta? Ou você não ajuda lá na sua célula a limpar a louça, a varrer o chão, a recolher as cadeiras, mas você sempre é o primeiro a ir embora, porque você sabe, eu não quero que sobre para mim. As pessoas podem contar com você. Ou existe uma motivação de preguiça, de que vai dar trabalho, então eu vou dar linha. Deus ele quer poder te usar. Mas a gente não consegue ser bem usado por Deus se a gente não é de confiança e se a gente não trabalha com excelência. Se a gente não faz para Ele. Segundo, o preguiçoso está sempre insatisfeito. Olha o que esse texto fala, Provérbios 13:4 diz o seguinte: o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. É uma pessoa que tem desejo das coisas, mas não consegue vivenciar aquelas coisas, não consegue. Por quê? Porque vai dar muito trabalho, então eu prefiro ficar quietinho. Ela só tem o desejo, mas não consegue chegar nos lugares que ela quer chegar. É a pessoa que fala assim, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero viver uma vida com Deus, eu quero mais do Senhor para minha casa e para minha vida, só que é o quê? Dá muito trabalho eu ter que ler a palavra, dá muito trabalho eu ter que acordar cedo para orar, dá muito trabalho eu ter que ir para um grupo ou participar dos cultos todo domingo, então eu venho uma vez no mês, eu faço uma coisa assim. Mas o desejo dentro do coração dela, eu quero ter uma vida íntima como do pastor, como do meu líder da célula, como eu quero.
Como aquele homem de Deus que eu vi na internet, você fala assim, caramba, que vida é essa? Eu quero, mas dá muito trabalho. O preguiçoso não consegue viver isso, ele nunca vai satisfazer esses desejos do coração. Ele sempre vai viver com o menos, com o medíocre. Deus tem mais para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Você que está visitando, Deus tem mais para a sua vida. Ele tem coisas maiores para o seu futuro do que você já passou no passado. Mas as coisas maiores exigem trabalho, exigem esforço, exigem dedicação, exigem consagração de vida, exigem andar perto dele. Eu lembro quando eu passei numa vila de Yanomamis, eu fiz um estágio com a Meva. E nesse estágio da Meva, eu passei por várias etnias de indígenas. E teve uma etnia que me chamou a atenção, que é dos Yanomamis. Ela era mais isolada. Eu passei pelos Waiwais, Macuxis, uma outra lá e Yanomami. Outras duas lá, que eu não lembro o nome. E eu percebi uma diferença entre as etnias. Quando nós chegamos nos Yanomamis, eu percebi uma diferença. As ocas deles, a moradia deles não era tão bem feita como a das outras etnias. Você percebia que existia algo diferente. E eu lembro que a gente estava caminhando e os missionários estavam mostrando para a gente os locais e tudo. E ele falou assim para a gente, enquanto a gente caminhava e ia visitar. Ele falou assim, os Yanomamis, eles são indígenas preguiçosos. Eles fazem o mínimo para sobreviver. Eles fazem aquilo que o basicão para sobreviver. Então, você percebe aqui, daí ele foi mostrando para a gente, a oca deles dura, 3 anos, 4 anos. Se eles fizessem bem feito, podia durar 10 anos. Então o que a gente acabava vendo? A gente via uma oca meio destruída já, e daí perto dela uma outra oca, só porque essa daqui já está abandonada, eles já estão numa outra. Porque eles faziam o mínimo para sobreviver. O mínimo na plantação, o mínimo em tudo da vida deles. E nós, às vezes, vivemos assim, fazendo o básico, o mínimo, e a gente não consegue, então, prosperar na nossa vida. Às vezes, a gente só vive fazendo o basicão. Vou fazer o basicão aqui, estou cansado, não preciso de mais, não. Meus queridos, se a gente alcançasse o topo da nossa vida aos 30 anos de idade, o que acontece com o restante dos anos que tem pela frente? Decida. Se o topo da vida a gente alcança logo com 20, 30, 40 anos de idade, o resto da nossa vida na terra vai ser decida. Deus tem coisas para você mesmo com a sua idade já avançada, que talvez você pense que é avançada. Eu quero viver 120 anos, se Deus permitir. Eu quero fazer tudo o que eu tenho para fazer. Se você estiver comigo, você tem uma boa caminhada pela frente. Estava conversando com seu Henrique está lá fora, está aqui? Aqui. Estava conversando com ele a respeito disso. Ele falou, eu tenho tantos anos. Falei, ainda falta muito. Falei, o senhor foi até os 120 igual eu. Falta muito ainda, está na metade do caminho. Gente, que bênção. Poder viver bem e mais, porém, a gente tem que querer alcançar coisas maiores que Deus tem para a nossa vida. Para isso a gente precisa trabalhar. Terceiro, talvez você tenha vivido isso, mediocridade. Nos seus estudos, no seu trabalho. Talvez você queira, eu quero crescer na minha carreira. Você não estuda. Eu quero crescer na minha intimidade com Deus. Você não ora. Você faz o basicão, café com leite e tá bom. Arroz e feijão ali e tá bom. Terceiro, o preguiçoso vive cercado de problemas. Olha o que Provérbios vai mostrar pra gente. O caminho do preguiçoso, lá Provérbios 15, 19. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. É interessante porque eu estava limpando lá, mexendo com horta e tudo mais, mas um dia eu estava limpando, tirando uns matos lá de casa. E eu fui tirar esse mato, eu mandei a mãozona.
Nunca faça isso, tá? Mas é aquela coisa, né? Daí eu fui lá, mandei a mãozona e puxei. Quando eu mandei a mãozona, já mandou um espinho na minha mão. E era aqueles espinhos que você não é grandão, é aqueles que você não enxerga direito. Gente, eu passei uma semana com a dor no dedo e eu não conseguia enxergar o que tinha no meu dedo. Espinho dói, incomoda. Espinho causa cicatrizes na nossa vida. Espinho causa dores, espinho causa lembranças ruins que a gente leva para o resto da vida. Então aqui Provérbios, ele está dizendo o seguinte para nós, ele está dizendo, olha, o caminho do preguiçoso é dor, é sofrimento, é uma vida marcada por cicatrizes. É aquela pessoa que fala assim, pô, tô uma preguiça de andar um quarteirão a mais, então ele vira naquela vielinha. Tá indo para casa, pô, mais um quarteirão, 2 quarteirão só para desviar dessa vielinha, entra na vielinha. Daí na vielinha, o que ele encontra? Um assaltante. Ele a mulher é estuprada. Por causa da preguiça, a gente vive coisas que a gente não quer viver. A gente passa por dores que a gente não precisa passar. Talvez hoje sua família está sofrendo porque você, por causa da preguiça, não quis estudar como você deveria ter estudado. Porque talvez você não buscou o esforço necessário lá na escola, querendo tirar notas melhores, na faculdade. Talvez você largou a faculdade. Sabe por quê? Não porque você não gostava, mas porque estava dando trabalho para você. Porque ia dar trabalho, ia tirar você da zona de conforto. E talvez hoje você só está sofrendo, está passando por dor, está vivendo com mágoa, cicatriz na sua vida. Por quê? Porque você está agindo com preguiça. O preguiçoso, ele vive uma vida cheia de problemas, cheia de lutas. Porque é uma pessoa, como ele tem preguiça das coisas, tem preguiça de buscar a Deus, ele não vive uma vida sábia. Ele acaba tomando decisões erradas ao longo do caminho. Como é que você tem sofrido? Quais são as dores que talvez você está sofrendo, que você olha aí no teu coração e você fala assim, caramba, é preguiça. Gente, eu estava orando, eu estava ali, eu acho que foi nesse último louvor, Deus estava ministrando no meu coração, coisas a respeito da preguiça. Coisas a respeito da preguiça, que eu preciso mudar na minha vida, se eu quiser viver coisas maiores que o Senhor tem. Será que Deus tem coisas maiores para a sua vida e você não está vivenciando isso? Por causa da preguiça. Quarto, o preguiçoso, ele perde tempo. Presta atenção nisso daqui. O preguiçoso, Provérbios 20, versículo 4, vai dizer o seguinte: o preguiçoso não ara a terra na estação apropriada, mas na época da colheita procura e não acha nada. O que esse provérbio está dizendo para a gente é que o preguiçoso, ele perde o tempo que ele tem de semear, de plantar, para colher no futuro. Ele não faz a coisa na hora que tem que ser feita, então quando chega o momento de que ele precisa da colheita, não tem. Esse daqui tem muito a ver com aquilo que a gente leu no outro ponto, que o preguiçoso ele passa por problemas, sofrimento na vida. Porque isso daqui produz sofrimento para nós. Existem oportunidades que Deus nos dá. Existe um tempo do nosso vigor. A Bíblia fala que o jovem ele tem o quê? Vamos ver se você está com a memória boa. Diferente do adulto, diferente da criança. O que o jovem tem? Força, vigor. Existem coisas que Deus quer que você produza na sua juventude, que você vivencie enquanto você tem esse vigor. E existem coisas que Deus tem para quando esse vigor passa, porque um período está preparando você para viver o outro período. A Eclesiastes vai falar que a nossa vida é feita de temporadas. Existe tempo de choro, existe tempo de alegria, existe tempo de falar e existe tempo de se calar. Existe tempo de vida e existe tempo da morte. Nós passamos por temporadas na nossa vida. E esse texto nos traz esperança, porque a gente sabe que a gente não vai passar às vezes por um sofrimento e continuar passando por resto da vida. Existe alegria que vai chegar na nossa vida. Amém? Amém, existe alegria.
Mas o que esse texto está mostrando para a gente também é que existem temporadas que Deus quer cumprir com coisas nessas temporadas, e porque existem essas temporadas, nós precisamos fazer certas coisas. O grande problema do preguiçoso é que ele perde aquilo que é mais valioso na vida na terra, que é tempo. É tempo. Sabe aquele pai ou aquela mãe que não investe tempo com os filhos, não sai com os filhos, não brinca com os filhos, não exorta os filhos, não disciplina os filhos. Daí que acontece? Chega um certo momento na idade dos filhos, os filhos já não querem mais ouvir os pais. Os filhos não estão nem aí com os pais. Os filhos se rebelam contra os pais. Os filhos agora fazem os pais passarem vergonha. E os pais então ficam desesperados. Falam, essa adolescência, esse negócio é horrível para todo mundo. Esse negócio maltrata. E eles ficam com aquela esperança que talvez um dia, lá na frente, Deus ele tem misericórdia. Sabe qual foi o problema? Ele não semeou para poder colher. Ele perdeu tempo. Qual que é o problema disso daqui? Ele consegue voltar atrás? Consegue? Esses pais conseguem voltar atrás na criação dos filhos? O tempo a gente não consegue ter. Voltar atrás. O preguiçoso, ele perde o tempo das coisas. As épocas, os momentos passam. E a gente não consegue depois recuperar. Assim como eu preferia descansar ao invés de cuidar da minha horta, e ela morreu. Se você não cuidar dos seus filhos e perder o tempo, no futuro, você não vai colher os frutos que você gostaria. Do mesmo jeito que eu agi com preguiça com a minha horta, e por isso eu parei de colher os frutos que ela me dava. Pode acontecer isso com seus filhos. Pais, estejam alertas, não seja preguiçoso. Chegue em casa e dá o seu melhor. Está cansado? Meu irmão, vai tomar um Red Bull, um café, mas vai dar atenção para os seus filhos. Vai brincar com eles, vai fazer o que eles gostam, vai criar uma intimidade com eles para a sua palavra ter influência na vida deles. Vai se exercitar, vai ensinar os seus filhos a fazer aquilo que Deus quer que eles façam. Gaste tempo. Disciplina dá trabalho. Por quê? Você tem que pegar a criança, levar lá no canto. Não é só você chegar e sentar a mão. E não sente a mão na sua criança. Às vezes a gente pensa que é isso, disciplina. Sentar a mão na criança. Não tem nada a ver com isso. Disciplina bíblica não é com ira. A gente tem que ter um instrumento, porque o filho tem que entender. Não é bater, é disciplina. A mesma mão que faz carinho, ela não batendo agora, o que está acontecendo? Por isso que a Bíblia fala da vara. Você precisa ter um instrumento. Você não vai agir para machucar seu filho. Você não vai agir na ira para descontar tudo aquilo que você está sentindo. Toda aquela indignação. Se isso acontece, você tem que parar, deixar acalmar o teu coração. Deixar com que a paz de Deus enche o teu coração. Para você então ir disciplinar o seu filho. Então você chega lá, olha o trabalho que dá. Você chega, você vai conversar com o seu filho, com a sua filha. Você vai falar da palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala a respeito das atitudes e daquilo que talvez esteja no coração dela. No processo, antes de você chegar nisso, você tem que orar ao Senhor e falar: Deus, eu não estou entendendo o que está no coração do meu filho. Eu não estou entendendo porque ele está fazendo, me mostra. O Espírito Santo vai te mostrar. Daí você vem com a palavra do Senhor. Daí você fala: filho, eu vou te disciplinar por causa disso. Eu vou te disciplinar porque eu te amo. Para você entender que o pecado, a desobediência produz dor na sua vida, para que você, quando tiver se tornar um homem de Deus, se tornar um grande homem de Deus, você não vai sofrer lá na sua vida, lá na frente. Sinta dor agora, para que lá na frente você não precise. Dá trabalho, gente, fazer isso. Trabalho. O preguiçoso está cheio de desculpas. Olha só, o preguiçoso diz: lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Ele arruma desculpa para não ter que sair de casa. Ele arruma desculpa para não ter que fazer o que ele tem que fazer. Pô, tem um negócio lá. Tá chovendo hoje. Tem gente que não vem na igreja porque está quente e não tem ar-condicionado. E daí tem gente que não vem na igreja porque
Tá frio e tá chovendo. Sabia disso? Sabe o que é isso daí? Desculpas. Desculpas. Sabe por quê? Eu sinto calor. Eu sinto frio. Se você soubesse, eu dei essa ilustração uma vez, bastante tempo atrás. Se você soubesse que 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, e você não gostasse de levantar cedo, mas se você soubesse, alguém te desse uma informação falando o seguinte: olha, lá em Ilhéus, melhor, Ilhéus não, vai ficar muito longe. Lá na Beira-Rio, você mora aqui, lá na Beira-Rio, vai ter um pote de tesouro, um baú com tesouro, às 3 da manhã, ou melhor, às 4 da manhã, mas você vai ter que ir a pé até lá, e vai estar lá. Nesse horário você vai poder pegar o que você quiser. O que você faria? Meu irmão, você nem dormiria, fala a verdade. Alguém dormiria? Dormiria nada, podia nevar, podia alagar a cidade. Você ia arrumar uma canoa e falar assim: eu estou indo para aquele tesouro lá. Hoje eu fico rico, hoje eu vou sair da miséria, amanhã eu vou comprar uma picanha de 500 conto. Hã? A gente faz o esforço necessário para conseguir coisas que a gente entende que é valioso. O grande problema é que nós temos na palavra de Deus o maior tesouro. Na intimidade com o Senhor nós temos o maior tesouro. Aquilo que vai trazer riquezas que são incomparáveis a qualquer riqueza desse mundo. Mas o que acontece? Nós temos a preguiça de buscar. Nós temos a preguiça, a gente cria desculpas. Por que tem alguma coisa está acontecendo? Ah, porque hoje eu estou com dor na perna. Ah, porque hoje me deu dor de barriga. Ah, porque eu estou com uma dor de cabeça. Ah, por quê? A realidade é que são desculpas. Porque se fosse algo que você entendesse ser tão valioso, algo que você não conseguisse viver sem, você entregava a sua vida para chegar lá. Tinha uma famíliazinha numa vila que a gente morava, quando a gente morava em Ilha Grande. Tinha uma família de quilombolas, morava no meio do mato, se eu não me engano de Matapera, né, amor? A gente cultuava na boca do rio, era longe pra caramba, tinha que andar no meio do mato para chegar lá, e tinha que andar quilômetros. Sabe o que a pessoa fazia? Ela ia até a boca do rio, dava o horário à noite. E olha só, era uma mulher com suas filhas pequenas. Dava o horário que acabava o culto, acabava a noite. Ela pegava essas crianças e voltava. Todo domingo fazia isso. Era domingo, não sei, quinta-feira, era um dia da semana. Sabe o que é isso? É entender o valor que tem. É tão valioso que vale a pena eu suar, vale a pena eu ir, vale a pena eu estar debaixo de chuva, vale a pena qualquer coisa para estar com o Senhor. Vale a pena qualquer coisa para eu viver o que Deus tem que eu viva. Vale a pena qualquer esforço meu, não tem desculpas. Deus me deu, está aqui, a palavra está na tua mão. A igreja está aberta, você pode vir. A célula está lá, Deus deu para você, tem gente que não tem. Tem gente que o evangelho não chegou para eles. Tem gente que está morrendo sem Jesus porque não tem. Mas Deus deu para você. Deus colocou uma igreja perto da sua casa. Deus te deu combustível para colocar no carro, mesmo ele custando o que está custando hoje. Você pode vir até a pé se quiser, se for necessário. Mas o preguiçoso tem desculpas. É interessante porque Jesus, na parábola dos talentos, ele vai contar a história desses 3 servos, onde o seu senhor dá uma certa quantia de dinheiro para eles. E quando o seu senhor chega, os 2 primeiros conseguiram multiplicar aquele dinheiro, mas o terceiro não. E olha o que acontece aqui nesse momento. Olha o que acontece.
Olha o que Jesus chama esse cara que não multiplicou, tá? Ele fala assim, o Senhor respondeu, o Senhor dele respondeu o seguinte: servo mau e negligente. Sabe o que é isso? Preguiçoso. Você é preguiçoso. E ele fala assim: você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem, presta atenção, tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade. Preste atenção, o preguiçoso, ele perde o que tem. Mas aquele que se esforçou para cumprir e multiplicar o que Deus deu, o que ele faz? Eu vou te dar ainda mais. Ainda mais. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Sabe o que o servo falou para esse senhor? Para ele ter essa reação? Você sabe o que ele falou? Porque aqui o Senhor está falando assim: você é um preguiçoso. Você é um cara que não quer trabalhar. Ele deu desculpas. Olha o que ele fala. Quando o Senhor chegou, ele dá uma desculpa. Olha só, parece uma desculpa plausível. Ele fala assim: eu sabia que o Senhor é homem severo. Olha, ele bota o seu Senhor. Cara, o Senhor é um homem severo. Olha só, ele vai botar o cara lá em cima, o seu Senhor, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Ele está falando assim: meu Senhor, o Senhor é o cara, e eu não sou nada. Ele está falando isso. E ele diz assim: por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. E daí ele chega: está aqui o que te pertence. O preguiçoso, em vez dele se esforçar no trabalho, ele se esforça para ter desculpas. Por que ele não trabalhou? Só que existe um princípio aqui muito importante. Ao invés de multiplicar, esse cara, ele só dá desculpas. Talvez você está precisando parar de dar desculpas para aquilo que você tem que fazer. Talvez na sua vida tenha um trabalho que você precisa entregar, faculdade, escola, você precisa parar de dar desculpas. Talvez existe um serviço que você tem que entregar, um projeto que você tem que concluir, e você está dando desculpas. Talvez existe algo que Deus está querendo fazer no teu coração, moldar na sua vida, um lugar que Ele quer te colocar, às vezes para liderar, para exercer influência na vida de outras pessoas, às vezes fora da igreja ou dentro da igreja. Mas para isso, Ele já colocou no teu coração alguns passos que você precisa dar. Mas você tem desculpas. Mas Senhor, eu não sou capaz. Mas Senhor, e você está deixando o medo tomar conta do teu coração. Preste atenção no que esse Senhor está dizendo. Você é servo preguiçoso e inútil. A seriedade de viver na preguiça, olha isso. Pare de dar desculpas. Para. Vai e faça o que você precisa fazer. Para de dar desculpas para não vir e fazer o que Deus quer que você faça. A nossa igreja é a igreja mais simples que eu creio que tem em Itabuna. O pessoal chega e fala: quando que é o dia dos cultos? Eu falo assim: de domingo. Ele está aí. Não, é só de domingo. Só de domingo? Tipo, eles olham para mim: você não trabalha não? Você não faz mais nada não? Como se o pastor só trabalhasse domingo. É a igreja mais simples. Você tem o culto de domingo, você tem as células durante o final de semana, você tem a EBD. Um processo simples que Deus quer, que nós queremos, que Deus quer fazer para com que você cresça. E a gente não quer que nada compita com isso. Por isso que é só isso. Porque só isso vai ser muita coisa para você. Porque o resto do tempo você tem que estar com a sua família. Você tem que estar lá fora falando de Jesus,
vivendo o evangelho. Não adianta você ficar só dentro da igreja. Mas para isso, você precisa vir e passar pelos processos que Deus quer que você passe. Para de desculpa. Às vezes você não batizou e viu o povo batizando e falou assim, pô, que da hora. Mas você está dando desculpas para resolver a sua vida e viver o que Deus tem para você. Preguiça. Estou chegando no fim. O preguiçoso não cuida da sua própria casa. Presta atenção nisso daqui. Aqui no último capítulo de Provérbios, aqui ele está falando da mulher sábia. E ele fala assim, a mulher sábia cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Talvez a sua casa está um lixo. Talvez as coisas da sua casa não estão andando do jeito que tem que andar. E aqui eu estou falando mais diretamente com você, mulher. E eu não estou desmerecendo você. Mas a Bíblia diz que um dos papéis da mulher é ser boa dona de casa. Deus espera isso de você, mas não significa que você, marido, não deve ajudar sua mulher nos deveres da casa. Porque a Bíblia fala que o marido tem que viver a vida comum no lar, como eu disse. Vida comum no lar é ajudar. Mas quem tem a responsabilidade de ser dona de casa, não dono de casa, é a esposa. Talvez a sua casa não está andando do jeito que precisa andar, conforme Deus quer que ande. Mulher é diferente de homem, é ou não é? É? A mulher não tem percepções que o homem não tem? Tem ou não tem? Aquele sexto sentido que a galera fala, não tem? Tem! A mulher olha diferente, a mulher enxerga coisas diferentes do que o homem. Deus te fez assim. Por quê? Porque dentro do teu lar, Deus quer que você enxergue diferente do seu marido. Deus quer que você viva o seu papel de forma diferente. Mas talvez sua casa está um lixo. Talvez você não está negligenciando, e aqui ele está dizendo o seguinte, ó, o preguiçoso, ele não cuida da própria casa. Você entende isso daqui? A própria casa. O que talvez você precisa mudar? Talvez você, mulher, está limpando, está usando, às vezes não é nem você que limpa a tua casa. Mas a maneira que Deus quer que você cuide ali, administre as questões do lar, você não tem dado o seu melhor. E às vezes quando você tem, e isso eu já ouvi isso, as mulheres falando assim, limpando a casa, fazendo as coisas do lar e falando assim, eu sou uma escrava. Você está fazendo para o Senhor errado. Você está fazendo para o Senhor como se o seu marido fosse o seu Senhor, e por isso você é escrava. Mas a Bíblia fala para nós fazermos tudo para Deus, para a glória dEle, para Ele. Faça como se fosse para Ele. Quando você servir não como uma escrava do seu marido, mas como uma escrava do Senhor Jesus, daquele que entregou tudo que tinha por você, daquele que entregou a vida, Ele deixou o sangue dele ser derramado, Ele gritou, está consumado por você, Ele ressuscitou no terceiro dia por amor a você. Quando você faz pensando nele, você lembra da entrega que Ele deu, então você entrega tudo por amor. É por amor. Você deve estar vendo, escrito na camiseta dos voluntários daqui da igreja, impulsionados pelo amor. Eu quero ser impulsionado pelo amor de Deus, eu quero experimentar esse amor e ser empurrado por Ele para viver da forma extravagante que Ele quer. Viva servindo a sua casa de forma extravagante, porque não é para a sua casa em primeiro lugar, é para o Senhor. Amém? Preguiçoso, para terminar. O preguiçoso, ao fazer nada, ele faz o que é mal. Às vezes a gente pensa que preguiça é fazer nada, não é verdade? Você não faz nada, preguiçoso não faz nada. Na verdade, o que a Bíblia ensina para nós é que o preguiçoso, ao fazer nada, na verdade ele não está fazendo nada, ele está fazendo mal. Presta atenção nesse texto de Provérbios. Provérbios 24:30 diz assim: passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas.
Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. A grande questão aqui, e o que Provérbios está ilustrando para a gente, é que o preguiçoso, quando ele não faz nada, ele está fazendo algo mal. Você precisa somente deixar de tomar banho para ficar fedendo. É ou não é? Para ficar cheirando. Talvez você fale assim, não, pastor, eu não. O odor que eu gero é santo. Só não chega perto de nós. Você não precisa fazer nada. É só você negligenciar a sua higiene pessoal, que você vai ficar cheirando. É só você negligenciar, como eu negligenciei, o cuidado da tua casa, que ela mesmo vai se destruir. É só você negligenciar o cuidado com os filhos. Você vai ver no futuro o que vai acontecer. Um traficante, um criminoso. É só você negligenciar que você faz o mal. Eu lembro de um momento que o nosso primeiro summit, o pastor Abraão estava com uma equipe junto com a gente aqui. E numa das ministrações ele falou isso, aquilo me marcou. Ele falou assim, quando homens de Deus e mulheres de Deus não se levantam para ser influenciadores, líderes, o que acontece quando eles negligenciam isso? Acontece que naturalmente vai levantar líderes que não são de Deus, homens e mulheres que não são de Deus e que vão influenciar para o mal. Então é só a gente negligenciar, a gente deixar de fazer algo, que algo ruim vai acontecer por causa da sua negligência. O preguiçoso, quando não faz nada, ele está causando destruição. Então preste atenção nisso daqui. Talvez a sua vida está causando destruição em alguma área. Pare de ser preguiçoso. Deus está te incomodando hoje. Deus está querendo falar com você. Vai causar destruição. Talvez você começou a negligenciar algo. Ainda há tempo de você correr atrás, parar de negligenciar, parar de ser preguiçoso, para você viver o que Deus quer para você viver. Para você não perder os seus filhos, não perder seus amigos, sua esposa. Mas você precisa correr, lutar, fazer algo. Pare de negligenciar, pare de dar desculpas. A pior coisa que eu creio que acontece na vida de um preguiçoso, a pior, é a seguinte: a preguiça ela revela quão mal é o nosso relacionamento com Jesus Cristo. Jesus Cristo ele disse o seguinte: aquele que crê em mim também fará. Verbo fazer, no futuro. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, maiores. O que Deus estava dizendo para os seus discípulos é o seguinte: eu tenho coisas, obras para vocês fazerem, mas o preguiçoso, sabe o que ele faz? Ele não faz. A pergunta é: cadê as obras maiores que Deus está querendo fazer na tua casa e que ainda não aconteceu? Cadê as obras maiores na sua vizinhança, no seu trabalho? Porque você é a luz de Cristo. Você é o sal da terra que Ele colocou naquele lugar. Por que as obras maiores não estão acontecendo? Você vai me dizer o quê? Qual é a desculpa? Quais são os discípulos que você tem feito de Jesus Cristo? Pastor, é que eu ainda não estou preparado. Eu não vejo na Bíblia nenhum momento falando o seguinte: olha, primeiro vocês têm que chegar nesse nível para fazer discípulo. Você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você crê? Você já tem o chamado de fazer discípulos. Porque você cresce enquanto você faz. Você aprende. Você corre atrás, você se esforça, você quer aprender. Por quê? Porque você quer ver discípulo sendo formado na vida daquele que está junto com você. Você já sabe orar, você já sabe pedir, você vai lá e ora, simplesmente ora. Orar, você pode orar por alguém. A pergunta é: por que você não está fazendo discípulo? Quando você chegar diante do Senhor, o que você vai falar para Ele, para o Senhor da colheita?
para o Senhor que é ali da seara. Você vai falar o quê? É isso daqui que é... Oh, Deus, então. Rapaz, estava difícil para mim. Nossa, que vida difícil que o Senhor me deu. Nossa, o Senhor podia ter facilitado um pouquinho. Era uma correria, eu não conseguia. Eu estava sempre no trabalho, estava sempre... Eu tinha medo, porque eu não sabia o que falar, Senhor. Por que você não foi aprender a falar? Por que você não foi aprender a palavra? Por que você não começou a buscar, a se conectar com pessoas que amam o Senhor e sabem falar? Sabe o que é o pior? Que Jesus ele disse o seguinte: se me amardes, obedecereis os meus mandamentos. João 14, seguindo esse texto que ele falou isso. Depois ele fala no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. Versículo 23, se alguém me amar, obedecerá a minha palavra. Versículo 24, quem não me ama, não obedece às minhas palavras. A falta do cumprimento do fazer do que Deus tem para a sua vida. A falta da desobediência em fazer as obras que Deus tem reservado para a sua vida é uma forma de você mostrar a sua preguiça e como o seu relacionamento com Jesus Cristo está podre. Porque você não ama Ele. A preguiça mostra para Deus e para todo mundo o quanto você não ama Ele. Será que é sério, gente? Você pode ficar de pé. Às vezes a gente pensa, como que eu consigo encorajar, como que eu consigo falar com alguém que está vivendo na preguiça, para que essa pessoa não viva na preguiça? Tiago Cavaco, ele disse o seguinte no livro dele, 6 sermões contra a preguiça, e ele diz o seguinte: como encorajamos então uma pessoa a abandonar a preguiça? Dizendo que do outro lado espera trabalho e esforço, é certo, mas explicando que o prêmio desse trabalho e desse esforço é a entrada na alegria. Como diz o texto bíblico que lemos, a entrada no gozo do Senhor. Não trabalhamos para provar ou provocar o valor, não trabalhamos para provocar o valor do nosso empenho, trabalhamos para provar a doçura do que nos é dado por Deus. Estar contra a preguiça é estar a favor de Deus, do que Deus quer fazer mais entre nós. Que texto que ele está falando aqui? O texto daquele servo mau. Você lembra que eu li dos talentos? Tem um momento que ele fala isso para os servos bons e fiéis. Ele fala assim: o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Às vezes a gente olha para o trabalho e fala assim: trabalho só gera esforço. Trabalho só produz dor. Trabalho é difícil. Mas eu quero te dizer uma coisa: trabalho vai te levar a vivenciar o gozo do Senhor, a alegria do Senhor. Existe uma alegria reservada para aqueles que trabalham duro, para aqueles que se empenham, para aqueles que fazem com excelência, para aqueles que entendem o chamado do Senhor e o que Ele tem para você cumprir. Deus tem um chamado para a vida de cada um de vocês. Deus tem algo que Ele quer cumprir aqui em Itabuna por meio da vida de vocês. Na escola que você está, Deus te colocou com um propósito. Na faculdade que você está, Deus te colocou com um propósito. Não é para passar 4, 5, 6, 8 anos na faculdade à toa, estudando apenas.
Existe um propósito maior no seu trabalho, existe um propósito maior nos lugares que você vai, na conveniência que você frequenta, na rua que você passa, nos lugares e pessoas que você encontra. Existe um propósito maior e Deus tem esse propósito para você. Talvez você precise trabalhar um pouco mais, fazer um pouco mais, sair da zona de conforto. E eu tenho certeza de que no momento certo, você vai usufruir da alegria do Senhor na tua vida. Alguém quer a alegria do Senhor? Fecha os seus olhos, eu quero orar por você. Enquanto eu li esse texto, aqueles que não obedecem os meus mandamentos, esses não me amam. Gente, que texto forte. Porque Deus, nesse momento que eu li esse texto, Deus me lembrou aquilo que Ele me falou ali naquela cadeira, enquanto a gente estava louvando o Senhor. E Ele me lembrou de uma área que eu estou sendo preguiçoso. Esse texto falou: meu coração, você não está me amando da maneira que eu quero que você me ame. Talvez você esteja nessa mesma posição que eu. Talvez as desculpas tenham tomado conta da sua vida. Mas eu quero te chamar nesse momento a buscar o Senhor. Enquanto eu oro, eu quero que você abra o seu coração diante de Deus e fala: Deus, essa área eu tenho sido preguiçoso. Me perdoa, Senhor, eu não quero viver essa preguiça, eu não quero com a preguiça declarar que eu não te amo. Eu não quero com a preguiça não cumprir as obras que o Senhor tem para eu realizar nesse mundo e glorificar o teu nome com elas. Então, enquanto eu oro, eu quero te encorajar a orar por isso. Eu quero te encorajar a derramar o seu coração diante de Deus. Talvez Deus Ele te mostrou que é a excelência que está faltando na tua vida. Você faz as coisas de qualquer jeito, não só para Ele, mas é geral. Ó Senhor, talvez é na intimidade com Ele, você tem relaxado demais, e você tem perdido aquela chama que ardia. Ó Senhor, eu quero orar por você. Estou sentindo no meu coração de chamar vocês aqui na frente. Então vem aqui para frente quem estiver lutando em algum lugar com a preguiça. Eu queria estar aqui na frente com vocês. Ah, Deus, como eu não quero lutar com a preguiça. Fala isso para Ele. Como eu não quero viver como um preguiçoso, Senhor. Tira isso do meu coração. Tira isso da minha vida, Senhor. Oh, me faz caminhar mais profundidade com o Senhor. Me faz amar o Senhor acima da zona de conforto da minha vida, Senhor. Me faz amar o Senhor acima do tempo de sono meu, Pai. Que eu abra mão até do sono para estar contigo, se for necessário. Ah, que eu não negligencie o que o Senhor tem dado para mim. A família, os filhos, fala isso para Deus. Que eu não negligencie aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Abra a sua boca. A Bíblia fala que ao confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, abra a sua boca e fala. Não tenha medo de falar, é você e Deus. Ninguém está prestando atenção no que você está falando agora, porque a pessoa do teu lado também está querendo falar algo para Deus. Mas abre a boca, fala: Deus, eu estou dizendo isso, olha Deus, eu estou lutando com isso, tem misericórdia de mim, ajuda-me. Me faça mais como o Senhor e menos como eu. Oh Deus, eu quero clamar ao Senhor pela vida de cada um que está aqui na frente, cada um, ó Deus, da família que está aqui na frente, daqueles que estão nos visitando, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a vida deles vitória contra a preguiça, Senhor, mais santidade nessa área, mais consagração de vida.
Pai, ministra no coração desses que estão aqui, que ao passar dos dias, ó Deus, o Teu Espírito Santo venha lembrá-los do compromisso que estão fazendo com o Senhor. E que na hora que a preguiça quiser atuar na vida deles, que por meio do poder do Teu Espírito Santo, por meio da graça que há, Deus, no que o Teu Filho fez na cruz para nos santificar, para nos purificar dos pecados, ó Deus, que em nome de Jesus essas batalhas sejam ganhas. Que haja liberdade de vivermos, ó Deus, não mais no domínio do pecado, da preguiça, mas viver na santidade do trabalho duro para a honra do Teu nome. Ó Deus, em nome de Jesus, pais que têm negligenciado o seu tempo, que em nome de Jesus, eu venho pedir, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, venha fazer, ó Deus, com que eles não negligenciem esse tempo, mas que eles venham vivenciar profundidade com seus filhos e com seus cônjuges, que eles venham vivenciar transformação na vida dos filhos, que eles venham plantar, e aquele tempo que talvez não houve de plantação, de preparo da terra, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, mas que a partir de hoje, ó Deus, haja transformação profunda, haja uma semeadura profunda e intensa, ó Deus, para que lá na frente haja frutos colhidos para a honra e glória do Teu nome, para que famílias sejam formadas futuramente, por meio dos nossos filhos que glorificarão o Teu nome. Em nome de Jesus, ó Deus, nos dê foco, nos dê entendimento, nos dê, ó Deus, a força que nós precisamos para viver e batalhar para a glória do Teu nome, para que as obras maiores que o Senhor espera de nós. Nós sabemos que não é pelo nosso esforço humano, mas é pelo agir do Teu Espírito. Então por isso, ó Deus, essas obras maiores necessitam do nosso empenho e da nossa busca com o Senhor e estar conectado contigo. Então nos ajuda, Senhor, que a gente falhe até nisso. Oh Deus, em nome de Jesus, ouça a oração do Seu povo, Pai, e haja com o Teu poder, com a Tua glória, com a Tua graça, Pai, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, eu vejo uma Itabuna transformada, por causa de pessoas vivendo com excelência para o Senhor, e não procrastinando, não vivendo na preguiça, mas porque amam o Senhor, trabalham e multiplicam o que o Senhor deu para eles, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém. Pode sentar. Eu creio que Deus ele vai fazer grandes coisas na vida de vocês, grandes coisas na vida de vocês, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Essa música a gente cantou nos últimos 2 domingos, e como eu disse no primeiro domingo nós cantamos. Talvez você não tenha visto o que nós vamos cantar ainda, mas eu quero que você cante como um ato profético, como algo, crendo que um dia você vai vivenciar isso, crendo que um dia você vai ver aquilo que nós estamos cantando aqui acontecendo na tua casa, nos seus familiares, na sua vizinhança em Itabuna, crendo que Deus ele quer fazer coisas maiores aqui na nossa cidade, fazer na Bahia coisas maiores. Então cante crendo naquilo que Deus quer fazer, amém?